Começando mais um Sou Billcast, esse podcast que traz as pessoas que fazem a plataforma Sou Bill acontecer de verdade, né? A gente convida aqui diversas referências de muitos setores e marcas também que compartilham aquilo que estão construindo. Nessa edição super especial aqui do Sou Billcast, uma temporada transmitida diretamente aqui do Sou Bill Experience 2025, recebendo hoje uma convidada extremamente importante e estamos muito felizes de recebê-la aqui no Sou Bill Experience, Monja Coen, referência zen budista no Brasil, fundadora da comunidade Zen do Brasil, que há mais de 40 anos se dedica a essa prática, impactando mais de 150 mil pessoas que se conectam com os seus conteúdos através dos seus livros, né? Afinal, ela é uma autora best-seller através das suas palestras e dos seus conteúdos também online. Monja, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria poder estar aqui com você, com vocês todos. Que bom, é um prazer recebê-la aqui. Monja, eu achei muito interessante na sua fala, agora há poucos minutos no palco aqui do Sou Bill, o título da sua palestra, né? A temática do Sou Bill esse ano é Ser e Agir, e aí a sua transformação ali nessa abordagem para ser é agir, né? Uhum. E isso diz muito sobre a maneira como nós temos que entender, né, a nossa posição no mundo, aquilo que nós queremos, o nosso comportamento. Eu achei muito, muito curiosa essa transformação nesse nome. Porque nós somos aquilo que nós fazemos, né? Perfeito. Fazemos, falamos e pensamos. Então a nossa realidade, quem somos, tem a ver com as nossas ações no mundo. Não só o discurso, mas a ação efetiva na realidade. E por isso que essa feira aqui é tão importante, a feira da sustentabilidade. O que estamos sustentando? O que está tendo continuidade? A nossa vida e a nossa maneira de ver o mundo está sendo benéfica para o maior número de seres? Aquilo que eu como eu me visto, o que eu falo, os livros que eu leio, os filmes que eu vejo, os podcasts que eu assisto, são aqueles que nos beneficiam, que nos alimentam corpo e mente. O nosso espírito se sente saciado e satisfeito e querendo mais, porque não é só eu não quero mais, não quero mais. Sim. Quero saber um pouco mais, quero ter mais perspicácia na percepção daquilo que eu compro, que eu vendo, que eu produzo. Está beneficiando a humanidade como um todo? Está beneficiando o planeta Terra, porque nós somos a vida do planeta? Sim. Ou será que eu penso pequenininho só no meu lucro pessoal? Sim. Então, aqui é uma oportunidade dessa expansão de consciência, né? Na sua visão, né, hoje no contexto de vida que o nosso momento, né, planetário, enquanto sociedade, as pessoas se distanciaram muito da visão do todo, né? Uhum. Hoje o olhar está muito sobre si mesmo. Mas tem que voltar, não tem jeito. Porque a gente se cansa de nós mesmos, nós somos pequenos, né? Sim. E a gente começa a perceber como a gente é feito de tudo aquilo que não sou eu. O que eu sou é o resultado de tudo que não sou eu. Não só dos meus pais, avós, bisavós, da ancestralidade, mas das pessoas que eu encontro. E também da natureza. Eu não vivo sem água, eu não vivo sem uma terra fértil que não esteja contaminada, eu não vivo sem plantas, não vivo sem animais, não vivo sem insetos. Então eu preciso de todas as formas de vida para a minha sobrevivência. E eu acho que essa visão da realidade é que vai ser a grande mudança do nosso século. É uma mudança neurológica. Tem eras neurológicas da humanidade, a gente fala eras axiais, eras de grande mudança, né? E nós estamos vivendo essa era de grande mudança com a tecnologia, que ela chegou para nos ajudar a perceber isso, não para tirar o nosso lugar. Pelo contrário, a inteligência artificial ela é mantida por nós, pelo aquilo que nós oferecemos de informações. Ela só tem uma capacidade de processar mais rápido do que o nosso cérebro, ou do que nós entendemos como o nosso cérebro, que está processando muito rápido, mas para até chegar no consciente, na voz, na fala e no texto, ele demora um pouco. Claro. Enquanto a máquina ela é mais rápida, mas ela é alimentada pela inteligência humana. E a gente perceber quanto podemos fazer juntos, compartilhando inteligências, conhecimentos, para beneficiar a todos. É toda a humanidade, toda a fauna, flora, tudo que existe, porque não vivemos sem o resto. É verdade, Monja. E eu tenho visto assim, essa aceleração da tecnologia, né? E é muito interessante ouvir sobre essas eras que marcam as transformações da nossa humanidade, né? Mas a tecnologia ela tem acelerado muitos processos. E às vezes eu sinto muito que nós, enquanto seres humanos,
às vezes não conseguimos acompanhar essa velocidade ou estamos nos perdendo na maneira de lidar com isso, né? Parece que talvez a gente não seja capaz de andar nessa mesma velocidade de toda essa tecnologia. Mas é por isso que as novas gerações estão chegando mais experientes. Elas estão vindo mais rápidas e vão ter a capacidade de lidar com isso de forma melhor do que nós que viemos do analógico. Quem passou pelo analógico para entrar neste novo momento histórico tem uma certa dificuldade. Quem já nasce nesse processo já vai nascer diferente e vai ter a capacidade de ter o controle sobre, não só sobre si mesmo, sobre suas emoções e conhecê-las, mas também sobre a tecnologia, porque já nasce na era tecnológica. Vocês se lembram, eu não sei se vocês lembram, historicamente, quando começou a Revolução Industrial, todo mundo teve muito medo. Vão ficar desempregados, a indústria vai fazer tudo, as máquinas vão fazer tudo, nós não vamos ter mais emprego. E criaram-se novas formas de viver e de ganhar a vida e de poder sobreviver. Então tem novas técnicas, novos aprendizados que nós podemos fazer como espécie humana. E vamos ficar mais rápido, já estamos. Sim. O planeta já está um pouco mais rápido. Sim. E a tecnologia veio para acompanhar esse processo e para nos auxiliar a poder estar nesse processo. Eu acho lindo, sabe? Eu acredito muito no DNA humano, eu acredito na nossa capacidade de rejuvenescimento, de reformulação, de renascimento, de reconstrução do nosso papel na sociedade e no mundo. E por isso, como o nosso DNA quer sobreviver, nós estamos ficando mais cuidadosos, mais sustentáveis, mais chamados politicamente corretos. É um processo de sobrevida da espécie humana. Eu vejo como uma consequência de toda essa aceleração e esse momento, né? É interessante olhar que realmente as novas gerações já vão vir mais preparadas para isso, mas eu acredito que, por exemplo, a minha geração, né? Eu lidei com algumas questões analógicas, né? Eu nasci no início da década de 90, tive um pouco dessa vivência. E eu vejo que hoje existe uma forte tendência, né? De produção de conteúdo, de consumo, da redução dessa velocidade, né? Então a gente hoje fala em slow content, slow fashion, uma tentativa de diminuir um pouco esse ritmo. Será que essa geração mais analógica está usando isso como estratégia para lidar melhor e entender melhor o que está acontecendo? Eu acho que até a própria geração tecnológica, nós precisamos de pausas. A mente humana precisa, os computadores precisam, tudo precisa. Então não é só que vou falar que nem a Tata Werneck, né? Né? A gente tem que parar e respirar. E esse respiro é muito importante para a nossa saúde. Como é importante para as plantas ter oxigênio, ter um pouco de sol, ter água. Nós também precisamos de momentos de pausa, momentos de silêncio, momentos de meditação, de oração, momentos de fazer nada. Porque a gente acha que está sempre precisando fazer alguma coisa. Se eu deixar de olhar nas minhas redes sociais, vou ficar por trás. Sim. Não vai, não. É que nem novela. Atualmente eu tenho assistido um pouco de novela, e eu vejo que é muito interessante, porque se você perder 5 capítulos, você não perdeu nada. Volta a assistir, você consegue completar a história do que aconteceu. Exatamente, aquilo que você não viu está lá, está embutido lá. E a mesma coisa conosco. Eu fico, se eu não tiver no meu celular, eu vou perder. Não, você não vai perder. E você precisa, às vezes, desligar o celular. Você precisa ter momentos que não está se comunicando online com ninguém, mas está comunicando com você para fazer escolhas. Você escolhe estar neste podcast e não em qualquer podcast. Por quê? Porque tem relação com você. A gente fala, por exemplo, que você não medita para se tornar um Buda. Buda é o ser que acordou, que despertou. Mas porque você é um ser desperto, você vai querer ter práticas que os seres despertos têm. Então, as pessoas que estão envolvidas neste momento com sustentabilidade, com meio ambiente, com saúde mental, estão interessadas no nosso podcast, porque elas já estão vivendo isto. E elas são meios de transmitir para outras pessoas. São veículos. São veículos. Você viu esse podcast? Assista. E aí as pessoas vão compartilhando conhecimento e maneiras de estar no mundo mais tranquilas, mais agradáveis. Eu não preciso estar o tempo todo lá. Eu estou lá e também estou no meu estado de tranquilidade e paz. Posso ir para a praia, posso dar um mergulho, posso pegar uma onda, mas eu não posso pegar todas as ondas. Sim. Eu tenho que perceber quais aquelas que eu tenho aptidão e capacidade de pegar. Que eu com em mim. Exato, e eu fico às vezes horas esperando a onda, né? Eu nado e fico lá esperando. Isso é meditação.
Isso é as pausas que a gente precisa. Por mais hábil surfista que seja, precisa parar e esperar. E a gente está aprendendo isso com a vida e com a tecnologia. Não é só usar a tecnologia, usar não. Eu estou usando de forma adequada, eu estou revendo o que eu fiz, eu estou editando, porque às vezes saiu uma coisa errada que não ficou muito clara, eu tenho que editar. Tem muita gente que gosta de gravar, mas não gosta de editar. É verdade, Editar dá trabalho, você tem que rever, tem que tira, corta, põe. Sim. E isso é o que a gente precisa fazer conosco, com a nossa mente. Eu estou editando as informações que estão chegando para mim, estou escolhendo as que eu quero manter em mim e as que eu vou pular num depósito que no momento não são necessárias para mim, mas quem sabe algum dia sejam. Eu não jogo nada fora. Fica mantido no acervo. Fica no acervo, é por aí. Na sua trajetória, né, nesse caminho, esse tempo passado no Japão, como é esse percurso, essa trajetória para tornar-se monja, né, para viver essa estrada? Eu imagino que é uma escolha muito importante, né, e que depois construiu todo o impacto positivo, né, que o seu trabalho proporciona para as pessoas. Eu acho que desde jovem eu me questionava muito questões existenciais. Sentido da vida, quem estou aqui, Deus existe, não existe, o que é isso, por que vai à missa, minha família era católica apostólica romana. Então as questões de vida, morte e deidade sempre estiveram presentes. Mas teve um momento que eu fui morar na Califórnia e eu recebi um livro de presente sobre ondas mentais alfa e um monge zen era entrevistado nesse livro e perguntavam a ele o que você acha de induzir o estado alfa, que é o mesmo estado de meditação profunda, numa clínica psicológica. Isso. E ele diz, a ciência diz que é possível, é porque é, mas por que entrar pela janela? Essa frase me pegou, eu quero a porta, procurei o Zen Center de Los Angeles, fui para lá e me maravilhei. Era a coisa que mais fazia sentido em minha vida, porque todas as questões que eu tinha, parece que a gente faz meditação olhando uma parede branca. Sim. Então você quase que projeta nessa parede tudo que está se passando com você e tudo que já passou. Eu fiz quase que uma revisão da minha vida e não tinha nada a reclamar. Tudo que eu passei de bom e de mal fez com que eu fosse quem eu era naquela época, com 36 anos de idade. Interessante. Isso fazem 42 anos. Aos 36 anos foi essa mudança? Foi essa mudança. As questões todas que eu tinha aos 28, a coisa ficou muito quente. Mas com 36 eu encontrei alguma coisa que começou a dar sentido à minha existência. Não é reclamar do que foi, poderia ter sido diferente, foi como foi, e por isso eu sou quem eu sou agora. E o que eu quero fazer com isso? Aí eu falei, quero ser monja. Sim, que legal. E aí depois disso, esse crescimento ali, esse avanço nesse universo em Los Angeles, e depois houve essa imersão então no Japão, a saída... Eu pedi para o meu professor, que ele era japonês, que eu queria ir para um mosteiro feminino no Japão. No dia da minha ordenação monástica, me deram um panfleto desse mosteiro e eu fiquei muito curiosa, porque lá era uma sociedade mista, eram homens e mulheres, monges e monjas, leigos e leigas. Eu falei, como é que será que vivem as monjas? Será que até a maneira de vestir, os hábitos não é um pouco diferente? E ele telefonou para a minha superiora no Japão e ela disse, venha, mas no mínimo 5 anos. Ela não fala japonês, não conhece muito budismo, o mínimo que eu aceito ela é 5 anos. Ele foi muito hábil, ele disse para mim, você quer ir 5 anos? Eu falei, vou. Ele disse assim, mas se você achar que quer voltar, me telefone e você volta. Nossa, que legal. Então Ele isso foi muito acolhedor nesse momento. Muito. Aí cheguei lá, quando terminaram os 5 anos, eu falei, ainda falta muito. Ainda falta. Aí eu fiz uma pós-graduação, e pós-graduação, acabei ficando 12 anos no Japão. Sim. Então tive uma formação que se chama de monge superior, monge que pode ser professor de mosteiros, que pode educar outros monges. E foi muito rico isso, porque os primeiros anos que eu não falava realmente japonês, eu só observava. Depois de 2 anos eu comecei a falar. Aí fui ter aulas de japonês, porque eu não tinha aulas. Sim. E aí comecei a entender um pouco mais. E a coisa mais rica é a convivência. Sim. Não é só ler textos, decorar liturgias, tocar sino, acordar cedo, comida diferente, tudo isso a gente se adapta. Mas relação humana é o mais difícil. Como que você se dá bem com todas as outras monjas do mosteiro? A gente mudava de aposentos cada 3 meses. Rotacionava de quarto, de função e de companheiras. Então, como é que você cria relações?
amigáveis, não de braveira, com qualquer pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Então, depois de 7 anos, eu entendi a grandeza daquele mosteiro. E é o ensinamento de aprender a lidar com as pessoas de maneira geral, né? Como elas são. Não como eu gostaria que fosse, não como eu imagino que elas são. Mas reconhecer quem é, como é, e qual o seu papel e sua função em relação a mim e ao grupo. E monja, por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que as pessoas pensam sobre nós? Somos seres gregários. A gente quer ter pertencimento. Eu pertenço a um time de futebol, eu pertenço a um grupo de esporte, eu pertenço a um grupo de amigos que estudou junto comigo, ou que bebem comigo, ou que têm os mesmos interesses que eu. A gente é gregário. Gregário é isso, eu não existo sozinho. Sim. Eu existo em relação ao grupo no qual eu me sinto pertencente. E o mais interessante é você sentir-se pertencente à espécie humana. É muito mais amplo. É mais amplo. E é isso que eu falo que é o despertar da mente Buda. E é isso que nós, como seres humanos, podemos acessar. Eu tenho um pertencimento mais íntimo, talvez com pessoas que falam a mesma língua que eu e que têm interesses parecidos com o meu, mas eu também me identifico com aquela pessoa que está do outro lado do planeta, que eu não entendo uma palavra que ela fala, mas que seus olhos falam comigo. Seu corpo se comunica com o meu. E eu posso reconhecer um ser humano meu semelhante, não igual, mas semelhante. E como lidar, monja, com aquelas situações que nos causam desconforto, que nos causam dor no dia a dia e que, na maior parte das vezes, a gente não entende por que elas estão acontecendo? A gente pode não entender no momento, mas você vai entender mais tarde. Então, se isso chegou até mim, o que eu faço com isto que chegou até mim? Que às vezes é agradável, às vezes não é. Por que está chegando até mim? O que será que eu aprendo com esta situação? Não é que eu mereço, não tem nada a ver com merecimento. Se chegou até mim, é alguma coisa para eu lidar com ela. E se foi desagradável, para que eu não faça isso com ninguém. Então, o que eu aprendo desta situação? É mais importante do que dizer, coitadinho de mim, vítima de mim, o outro me tratou mal, não. Se essa pessoa me tratou mal, é porque ela não está bem. Uma pessoa que está bem, feliz, não trata mal ninguém. Sim. Então, se essa pessoa está sendo rude, grosseira, é que ela não está bem. E eu vou ser grosseiro de volta? Acontecer um crime, pode ser cometido. Sim. Mas se eu mudo o meu olhar, se eu não fico bravo, se eu não levo violência com violência, eu diminuo. Uma coisa que está gelada, se você gelar também, fica tudo uma pedra de gelo. Mas se a pessoa chega gelada para você e você aquece, e às vezes não é falar nada, é só olhar. Tá junto, estou com você. Entendo a sua dor, entendo a sua raiva. Tudo bem. Sim. Aí a pessoa acalma. Sim. É muito interessante. No caminho, né, como monja e compartilhando tantos momentos de clareza para a vida das pessoas, né, o que um monge busca como resultado do seu trabalho, se é que busca isso, ou o que lhe traz satisfação, ou o sentimento de que a missão para a qual você se propôs está sendo cumprida, realizada? O meu propósito é fazer que o maior número de pessoas desperte, acorde e viva com plenitude, com excelência, sentindo prazer na vida, prazer na existência, que perceba suas capacidades e melhore suas capacitações para aquilo que você tem afinidade. E se não tem, que crie afinidades. Então, para mim, o processo é esse. Cada vez que um aluno meu desperta, que entende o que eu estou falando, que passa a viver de uma forma mais plena, isso me satisfaz muito. E ter alguém que vá me suceder, alguém que depois de mim o ensinamento não morre comigo. Esse corpinho aqui tem limite, né? Sim, Quando esse corpinho parar de funcionar, essa voz parar de sair, que tem alguém que possa dar continuidade a uma coisa preciosa que tem mais de 2.600 anos de história escrita, de história reconhecida, mas que tem o tempo da humanidade. Meditar é um processo natural da mente humana, que foi meio deixado de lado. É a gente resgatar possibilidades incríveis da mente humana. Eu acredito muito na neurociência que está descobrindo isso, Sim. que as conexões neurais são espetaculares. Nunca ciência e espiritualidade estiveram tão próximas. Exato, assim, né? e é um comprometimento não é de completude, de autenticação. Nós autenticamos práticas milenares através da ciência atual da neurociência. E falando em finitude, monja, a gente tem um tempo, né, de vida aqui na Terra, todos nós
somos finitos, né? A nossa existência por aqui. E algumas pessoas demoram um pouco mais de tempo para despertar ou para acalmar o seu coração sobre entender que estão seguindo aquele caminho a que se propuseram. Esse tempo, esse prazo que as pessoas dedicam, cada uma à sua vida, para encontrar esse propósito, ele é longo demais, é curto demais, ou isso depende da existência de cada um? É de cada um. É o karma pessoal de cada um. Tem um karma coletivo e o karma individual. São causas e condições que fazem que alguma coisa se manifeste ou não. Mas a gente pode apressar o processo, sim. A gente pode provocar as pessoas. Mas dizer, eu só na próxima vida. Que próxima vida? Será que tem próxima vida? Você pode garantir isso? Por que não nesta vida você desperta? Por que você não faz agora o esforço de ter uma expansão da sua consciência e da sua percepção da realidade? Não ficar brigando por um ponto de vista, por um partido político, por um time de futebol. Eu gosto muito de futebol e gosto de ver boas jogadas. Que legal. Independente se é um time que eu reconheço ou não. Sim. Então, se você vê um bom jogador fazendo uma grande jogada, você fala, que bonito, né? E entre jogadores há isto. Eles se reconhecem. E por que a gente põe uma camisa de time que é bater no outro? Isso que é pequeno, isso é uma mente pequena. Não é que não vai haver 2, 3 times, claro que vai haver. E o divertido vai fazer de você ver, na hora que eles entram em campo, quem é que está com energia, quem é que hoje está pronto para ganhar e quem é que está com medo e vai perder. É fascinante se você começa a ver no corpo dos jogadores, no olhar deles, quem é que veio aqui com poder. Linguagem corporal. Exato. E isso foi o quê? Treinamento. E alguns deles meditam, alguns deles praticam yoga, que é o autoconhecimento do corpo e da mente, para não ser... Por exemplo, como é que a gente acha que é difícil muitas vezes ganhar do pessoal da Argentina, porque diz assim, eles provocam os jogadores. Provocam. E você sabe não cair no jogo? Sim. Não ser provocado, perceber que está me empurrando e eu não ficar com raiva, mas jogar melhor ainda? Sim. É isso que é o treinamento da vida. Tem sempre pessoas que vêm nos provocar e querer atrapalhar. E você perceber e não deixar que atrapalhe, pelo contrário, se fortificar. E continuar no seu propósito. E continuar no seu propósito, que é viver com plenitude. Perfeito. E, Monja, a gente vive aqui no Soulbill a fronteira realmente de uma nova sociedade, né? A gente está discutindo o tempo todo durante esses 3 dias e o Soulbill faz isso o ano todo, né? As fundadoras, né? A Karina, a Júlia, a Daniela, tem muito esse olhar de construir o evento com esse propósito, né? E temos muitas marcas aqui, muitas pessoas de todas as idades construindo aquilo que acreditam, buscando transformar a sociedade para melhor, a sua maneira. Que mensagem de resiliência você daria a essas pessoas? Porque muitos desafios são propostos quando a gente enfrenta o status quo, né? Então, não desista nunca. Resiliência é isso. Resiliência vem das nossas células brancas do sangue, né? E elas têm a capacidade de passar por lugares muito estreitinhos, artérias muito apertadinhas, elas se encolhem, mas depois se abrem de novo. Então vai haver momentos nesse processo histórico que a gente talvez tenha que se fazer pequeno para depois se fazer grandioso. E a gente vai contaminar. Assim como os vírus contaminam, sim, nós vamos contaminar com pensamentos benéficos e com maneiras de viver que beneficiam toda a vida da Terra. Por isso é importante o que vocês fazem. Então não desistam. Vai ter subidas e descidas, vai ter movimentos, que bom, porque a vida é movimento e transformação. E saibam que estão abrindo o portal para que milhões, bilhões de seres humanos possam viver melhor, com mais qualidade e com uma vida mais leve. Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Jamais desistam. Excelente, Monja, excelente. Assim, é uma mensagem que realmente reforça a necessidade das pessoas acreditarem, seguirem acreditando naquilo que estão querendo construir, né? Estão construindo, não estão querendo. Estão construindo. E vai haver ups and downs, vai subidas e descidas, mas isso faz parte da jornada. Sim. E a jornada é eu não desisto. Não significa que eu não seja flexível. Há momentos que eu tenho que me tornar flexível para não quebrar, mas para dar continuidade. Por isso no Japão a gente fala que tem 3 grandes congratulações. Sho Hakubai. Sho é o pinheiro, que mantém-se verde em todas as estações do ano. Então os seus princípios e valores que se mantenham vivos, ativos, em todas as épocas do ano. Nos invernos mais frios e nos verões mais quentes. Nas meias estações também, o pinheiro. O segundo é o bambu, da flexibilidade. Quando neva muito, o bambu
abaixa a cabecinha, mas não quebra. Ser flexível. Às vezes nós temos que nos abaixar, concordar com o status quo, para não ser engolido, comido e devorado. Então a gente faz parceiros, faz parcerias, mas com o propósito de levar adiante essas pessoas que ainda não entenderam, a entender qual é o propósito maior. E o terceiro é a resiliência, que é a flor da mexera. A mexera, quando neva, a mexera branca é a primeira que desabrocha. A árvore parece morta, seca, e uma pontinha pequena, parece uma pipoquinha, branquinha e perfumada, porque quando neve não tem odor, e de repente vem um perfume no ar. Quer dizer, a capacidade de suportar o insuportável e não desistir, que a seiva da vida continua em nós. Então essas são as 3 congratulações que eu ofereço a vocês do Soul Bio. Show Hakubai, o pinheiro, o bambu e a mexera. Muito obrigado, Monja. Obrigado, né, pela sua participação aqui com a gente, por estar conosco, né, no Soul Bio, aceitar a participação aqui também no Soul Biocast. E para a gente finalizar essa conversa incrível aqui, esse momento, a sua visão quando iniciou a carreira de monja, né, o caminho, essa trajetória, lá aos 36 anos, imaginava e projetava esse impacto positivo na vida de tanta gente hoje, em 2025? Não, de maneira nenhuma. Eu achei tão maravilhoso a prática meditativa, achei tão enriquecedor para a minha própria vida, que eu falei, o que resta de existência eu quero oferecer a essa prática e vou me dedicar a isso. Fui para o Japão, aprendi uma porção de coisas, desaprendi outras que eram para ser desaprendidas mesmo, e quando voltei para o Brasil, eu falei, o que será que vai acontecer? Será que alguém vai querer brincar comigo? Brincar de meditar? E de repente houve um grande fluxo de pessoas. Durante a pandemia, nossa, subiu 4.000% a visibilidade, não só do yoga, como da meditação, e pessoas que me param na rua com os olhos em lágrimas dizendo, a senhora me salvou. Sim. Então a gente sabe que é uma prática que funciona, que os ensinamentos que eu digo não são meus, não são criações minhas, eu faço parte de uma tradição milenar, e eu trago isso numa linguagem brasileira, portuguesa da nossa época. Eu torno compreensível ensinamentos de sabedoria profunda que melhoraram a mim, a minha vida e que pode melhorar outras pessoas. Eu tenho a oferecer isso ao mundo. Maravilhoso. E as pessoas que queiram acompanhar o seu trabalho, que porventura sejam impactadas por essa conversa, e é o que a gente quer, né? Onde elas podem lhe acompanhar, saber do que o Instituto está fazendo? Procure nas redes sociais Monja Koen, M-O-N-J-A, Koen, C-O-E-N. É um nome japonês. Ko quer dizer só e em círculo. Vem de um poema chinês. Eu não sou judia, embora tenha grande afinidade com o povo judeu, eu não sou judia. Os Koens do judaísmo são os sacerdotes. Não é interessante? É só muito interessante. Muito Acabou interessante. sendo uma coincidência. O nome do meu professor era Ko-um. Ko de só e de nuvem. Sim. Nuvem solitária, única nuvem. E ele me deu o nome de Koen, que é de um poema chinês, que fala mente e lua, só e completa. Sim. O círculo é o sítio da completura. Nossa. A luz faz com que todas as formas sejam vistas. Mas quando luz e forma são transcendidas, o que é? Esse é o poema para vocês pensarem. Nossa, que finalização incrível. Muito obrigado, Monja, pela sua presença aqui. Será um prazer conversar e recebê-la novamente nas próximas edições do Soul Bio. Que assim seja. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Soul Biocast com a Monja Koen. É um momento, né, realmente de acessar aprendizados, de entender como a gente deve olhar para si mesmo, entender tudo que a gente está construindo na nossa vida e no mundo. Se você ainda não está inscrito aqui no Soul Biocast, faça isso inscrevendo-se aqui no YouTube e acompanhe também todas as iniciativas do Soul Bio em @eu.soulbio no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio do Soul Biocast.